gente, vamos para os autos de infração. Eu trago aqui 2 autos de infrações reais, gente, que aconteceram. Empresas foram autuadas e essa foi a autuação que ela recebeu. Olha só, deixou de pagar o ICMS sobre operações de saída de mercadorias tributadas omitidas ao fisco e apuradas por meio de levantamento fiscal. Olha a multa que essa empresa recebeu. Falta de pagamento do imposto apurada por meio de levantamento fiscal, multa equivalente a 80% do imposto. Então, olha ali embaixo, ó, o levantamento apurou a diferença entre as saídas quantificada em R$534 mil, né, de etanol nesse caso. Então, Mayra, eu quero mostrar aqui pro povo da área fiscal, quem que são os apaixonados das áreas fiscais, quem são os heróis, os guerreiros que trabalham no departamento fiscal, qual que é o problema, aonde que você confessa o seu pecado pro fisco aqui, gente. Coloco para vocês um exemplo aqui, olha só, Mayra, o que aconteceu com essa empresa. Ela compra entradas, né, de mercadorias e depois ela tem as saídas. Aí no inventário, dentro do SPED fiscal, que é o livro, né, magnético, o arquivo magnético onde você entrega suas informações de ICMS e IPI, ela tinha 500 peças em estoque. Então, ó, em 31 de dezembro de 2019, ela tinha 500 peças em estoque. O que aconteceu em 2020? Ela comprou 1.000 peças. Então, se ela tinha 500 e comprou 1.000, ficou com 1.500. E ela vendeu 1.200. Então, se ela ficou com 1.500, mas ela vendeu 1.200, quanto que ela tinha que ter no estoque no final do ano? 300 peças, certo? Certo. Só que daí ela vai lá e confessa o pecado. Ela entrega um arquivo de inventário dizendo que tinha 200 peças. Onde foi parar? Não era para ser 300? Era para ser 300. Aí no inventário do ano seguinte ela entrega lá o arquivo do inventário com a contagem das peças dizendo que só tinha 200 em estoque. O que o fisco vai achar? Que ela vendeu sem nota fiscal. E o oposto também é verdadeiro. Se ela entregar um inventário dizendo que tinha 400 peças, não era para ser 300? De onde que surgiu assim? Comprou sem nota. Comprou sem nota. E sabe que às vezes isso acontece em virtude de baixa de estoque. O produto, ele estraga, ele quebra e a empresa ignora que tem que emitir nota fiscal disso e simplesmente no inventário acaba acontecendo esses erros. Então, baixo do estoque, a gente tem baixas que são naturais do processo, que tudo bem, isso daí não vai ter problema. Agora vai lá e requisita uma peça no estoque e sai sem nota. Né? Comprou de um fornecedor, o fornecedor mandou 1.000 peças, só que a nota veio só com 500. Acontece, Mayra? Não, nunca vi. Nunca vi. Nunca vi pouco? Nunca vi pouco, né? Vem 500 peças na nota, mas na verdade no caminhão chega 1.000. E daí o empresário acha que não vai dar nada. Não vai dar nada, não, fica de boa, não vai dar nada. Só que sim, só que vai. Vai, com certeza. Então, gente, se você pegou esse gatilho aqui, se agora você sabe como o seu estoque pode ser impactado nessa situação, gente, ó, anota essa dica. Você que é um analista fiscal de alta performance tem que fazer essa filtragem, que é o que o fisco vai fazer, tá? Que mais? Outro auto de infração. Esse daqui, gente, são vários erros no SPED. Olha, falta de pagamento de ICMS porque não escriturou a nota de saída no SPED. Emitiu uma nota fiscal e na hora de escriturar aquela nota no SPED não levou para lá. 75% do valor do ICMS. Eu tenho um cliente, comentei essa semana, né, Ana? Eu tenho um cliente que ele foi autuado porque ele colocou gasolina no carro, informou o CNPJ na nota, tudo bonitinho, e esqueceu dessa nota. Não escriturou essa nota e foi autuado. E detalhe que é um auto de infração no valor de mais de R$1 milhão. É isso aí. Olha prejuízo. Ó, falta de escrituração de nota fiscal de entrada. Como que chegou nesse problema? Cruzamento das notas fiscais, XML. Quem assistiu a aulinha, a mini aula de DANF, nota fiscal eletrônica, já sabe que tem a chave de acesso, que é um número específico por nota, nunca coincide, e o fisco ele compara o arquivo com a chave de acesso da nota fiscal eletrônica com o arquivo do SPED fiscal da empresa destinatária. Se ele encontra divergências, ele vai te autuar porque você não escriturou notas de entrada.
Falta de escrituração de notas de saída em operações não tributadas, 5% do valor da operação, olha o absurdo. Falta de entrega de GIA, que é uma obrigação acessória, 1% do valor das operações. Mayra, se a minha empresa, ela emitiu 6 milhões naquele período, eu não sou boa de conta, mas 1% é bastante? É 60 muito, mil? 60 mil, né? 60 mil. É. 60 mil reais porque não entregou um arquivo? É dinheiro, né? Difícil, hein? SPED fiscal, 2% do valor das operações. Porque você não entregou só um arquivinho só do mês. Pois é, Mayra. Como que a gente explica isso pro dono da empresa? Eu não quero nem saber. Não quero nem passar perto. Por isso, gente, que o departamento fiscal é um departamento importantíssimo dentro da empresa. Olha o impacto que um erro no departamento fiscal pode gerar para a empresa. Uma multinha só de 60 mil reais. E no caso do SPED seria 120 mil reais, nesse exemplo. Sim. Só um arquivinho, só um mês. E se fosse os 12 meses, então? Nossa. Esse meu cliente... Fuja, porque... Esse meu cliente foram 3 anos. Pois é. E o auto de infração foi difícil defender, viu? Porque, olha, fiscal muito boa. Então, exatamente. Mas vamos seguir aqui que tem muita coisa interessante. Olha lá, o que você estava falando. Cruzamento do que, Mayra? Gente... A lojinha, conta a história da lojinha. A lojinha tá lá, ela emite as notas fiscais de saída dela certinho, né? Na cabeça dela tá tudo certinho. Ela chega pra mim e fala o seguinte... Eu perguntei, eu vou dar um exemplo prático. Você emite nota fiscal de saída? Emito. Todas as suas vendas? Todas as vendas. Ah, tá. Legal, mas qual é o valor que você emite então? Quando eu vi, tinha lá, digamos, 50 mil de notas fiscais emitidas. Chegou um auto de infração dizendo que a receita dela daquele período era de 100 mil reais. E quando eu confrontei as informações, o fisco pegou os valores da maquininha de cartão. E daí ele comparou com o que você declarou no PGNAS ou no SPED, nos dois, tá? Eu já vi vários casos no TIT de confronto, né? A maquininha falou que você vendeu 100 mil no mês, só que você vai lá no DAS, tá só 30. E detalhe que isso eu já vi várias lojas passando, a loja do lado passando sobre a venda da outra loja. Como que você vai? Ah, só tô te emprestando a minha maquininha. Gente, não dá. E isso é uma informação que já está lá no fisco. Se seu cliente ele faz isso e ainda não foi autuado, não se preocupe, o dele vai chegar. Porque ele acende uma vela para santa prescrição, para santa decadência. Para santa decadência, ele todo dia vai lá, acende uma vela daquela de 2 metros para santa decadência. E reza, porque essa informação já está lá, não tem como fugir. A gente tem as informações das máquinas que são as adquirentes, né? As adquirentes, elas são do lucro real, elas têm que prestar as informações para o fisco, dizendo quais são os valores exatos que foram passados na máquina dela durante aquele período para cada empresa. E nós temos as subadquirentes, que daí elas podem ser do lucro presumido. E só um detalhezinho que eu gosto de dar depois vocês parem e pensam aí e procuram saber. As subadquirentes, elas podem ser do lucro presumido, por isso que a gente tem algumas máquinas que fazem um chamado split. Ele vai passando os valores antes de passar para você. É um negócio bem legal isso, bem interessante, né? Mas isso não faz com que a empresa seja menos autuada ou menos fiscalizada, tá? E mandar o arquivo em branco também dá problema? Também dá problema, tá? Já vi vários casos em que o arquivo em branco ele foi entendido como se a empresa não tivesse enviado a informação. E enviar também um arquivo com erros nas informações tem multa também. Então, no departamento fiscal, gente, nós temos que ser muito preciosistas, muito rigorosos com o cumprimento da legislação. Por isso a importância da gente estar se capacitando, a gente estar buscando conhecimento, sempre estudando mais, né? Vamos lá. Tudo que você aprendeu e coloca em prática até hoje gera os resultados que você tem, né? Então hoje você está onde você está hoje, no seu emprego, ou de repente buscando um emprego. Tudo que você hoje tem é fruto dos conhecimentos que você já buscou, do seu tempo de estudos que você já teve. Os resultados que você ainda não tem é pelos conhecimentos que você ainda precisa adquirir, né? A gente precisa crescer enquanto
conhecimento, crescer em capacitação como profissionais, buscar a visão de águia, que eu e a Mayra, a gente está falando com vocês aqui desde o início da nossa aula. O profissional que tem visão de águia, gente, ele é visto como uma carta coringa dentro da empresa. Quem que é o coringa? É aquela carta que você não abre mão, que o empresário não abre mão, ele quer que você esteja ali do lado, porque ele sabe o quanto a sua atuação, a sua mente pensando na empresa vai ser diferenciado, vai fazer diferença na empresa, né? Como o exemplo lá que eu falei para vocês de você dar um treinamento para o departamento de compras, você dá um treinamento para o departamento de vendas, para a formação do preço da mercadoria, você saber olhar esses tipos de problemas de estoque que eu mostrei para vocês, você alertar que você pode ter um auto de infração porque a máquina do cartão de crédito está passando uma receita diferente daquela que o seu departamento fiscal reconhece, né? Então, gente, trago para vocês aqui questões que são do dia a dia de quem trabalha no departamento fiscal. E você, eu tenho certeza que você já se convenceu de que você é um coringa dentro da sua empresa. E um detalhe, né? Isso não serve só para quem tá no básico, para quem sabe até agora há pouco, acabou de se formar, né? Tá iniciando na carreira, na área fiscal. E quem já está na área há muito tempo. Eu tenho certeza que muita coisa que a gente comentou aqui, mesmo você que já está há muito tempo atuando na área, não sabia, não conhecia essa informação. Sim, mesmo que você já tenha 5, às vezes 10 anos no setor fiscal, talvez você não soubesse desses cruzamentos que o SPED faz. Eu tenho uma aluna que ela estava assistindo comigo um vídeo, né, uma aula, e ela comentou, era ao vivo, ela comentou que ela atuava na área há mais de 20 anos e ela não sabia nenhuma das informações que eu estava passando nessa aula. E aqui vamos falar um pouquinho sobre o SPED fiscal, né? O que é o SPED fiscal? É o livro, o arquivo magnético que tem as informações de ICMS e IPI. Então, ele contempla notas fiscais de entrada, notas fiscais de saída, o livro CIAP, que é o livro de créditos, controle de crédito sobre ativo imobilizado, o inventário, que a gente acabou de conversar, e o SPED fiscal é dividido em todos esses blocos aqui que a gente coloca para vocês, né? Bloco 0, bloco B, C, D, E, G, e aí vai, né? Tudo começa na nota fiscal, né? Nota de entrada, nota de saída, tudo isso vai lá e se resume no SPED fiscal. E esses blocos que se conversam com blocos de outros módulos. Isso aí. E aqui a gente tem o EFD Contribuições, que é a escrituração fiscal digital das contribuições para o PIS/COFINS. Também contempla a nota de entrada, nota de saída, outras receitas e outros créditos que não tem lastro em documento fiscal, pode ser um contrato, um recibo, né? Os ajustes da apuração, daí eu até coloco essas informações aqui para vocês também. E os blocos, né? A descrição de como funciona dentro do EFD Contribuições, tá? E aqui vamos falar um pouquinho sobre o ICMS, né? ICMS é um tributo estadual, já falei para vocês isso. É um tributo indireto, impacta na formação do preço e é não cumulativo. Ele funciona como uma engrenagem. Quem já assistiu outras aulas comigo sabe. O que um fornecedor faz vai impactando no direito do outro. O que um faz vai impactando no direito do outro. Então, o ICMS é assim. A indústria, quando vende, ela toma crédito das compras, que eu já vou mostrar para vocês quais são, e quando ela vende tem os débitos. O distribuidor compra, toma crédito das operações antecedentes e vende e faz o débito. E a mesma coisa no varejista, crédito de ICMS e débito. Então, a questão da não cumulatividade significa que vai recolher apenas sobre o valor agregado ao produto, né? E daí, quais são esses créditos, quais são esses débitos, né? Então, no caso do ICMS, por exemplo, no fabricante, coloco para vocês aqui notas fiscais de entrada, então exemplos de créditos, insumos, combustíveis, energia elétrica, ativo imobilizado, serviço de transporte, faltou aqui o telecomunicações, o serviço de comunicação que também geram crédito em algumas situações. A gente precisa entender a diferença do conceito de insumos para crédito de ICMS e o conceito de insumos para PIS/COFINS, que são diferentes, tá? Para você não usar a mesma regra, senão você vai errar. E na hora que ela faz a saída, a gente tem quais tipos de débitos sobre saídas? Uma venda interna, uma venda interestadual, uma bonificação. Nossa, professora, eu estou dando a mercadoria, eu pago ICMS? Paga. Bonificação de mercadorias paga ICMS, não paga PIS/COFINS.
mas ICMS paga, tá? E daí observar benefícios fiscais, a gente pode ter uma não incidência, a gente pode ter uma suspensão, uma redução de base de cálculo. Então essas informações são importantes, né? A redução de base de cálculo, por exemplo, pode impactar no meu direito aos créditos. Tá vendo ali que eu tô tomando 20 mil de créditos, Mayra? Tá vendo aqui, ó? 20 mil de créditos ali na parte do lado esquerdo da tela. Se eu tenho uma saída beneficiada com redução de base de cálculo, esses 20 mil reais pode ser impactado, dependendo da situação. Então a gente tem que estar esperto em relação a isso. E como é que a gente apura o ICMS? São os nossos débitos, né? Menos os nossos créditos, a gente chega num saldo. Olha lá, bem no meinho lá, apuração do ICMS. Débito de 30 mil, créditos de 20, o saldo é de 10 mil devedor, né? E se a gente está no distribuidor? Então agora passamos para a nova fase, né? No slide anterior aqui, ó, fabricante vendeu para o distribuidor. A gente fez aqui o cálculo do fabricante, agora a gente está na próxima cadeia, que é o distribuidor. O distribuidor está comprando do fabricante, a nota do fabricante vem com 30 mil ali destacado de ICMS, né? Então nós vamos poder tomar crédito na compra para revenda? Sim, desde que o ICMS esteja destacado corretamente, na alíquota certa, NCM correto, CST do ICMS correto, a nota fiscal emitida por fornecedor regular me dá direito a crédito. E daí aqui eu coloco um detalhezinho diferente nessa apuração. Nós compramos 1000 peças, só que eu vendi só metade do meu estoque. Então eu vendi só um pouquinho do estoque, o meu débito foi só de 20. Então eu tive um crédito de 30, só que um débito de 20. O que acontece com o meu saldo? Ele fica credor. Porque o meu crédito foi de 30, que foi aquela compra total que eu fiz. Como eu vendi pouco, vendi só uma parte daquele estoque que eu adquiri, então o meu débito sobre saídas ficou menor, né? E daí com isso o nosso saldo ele se torna um saldo credor, que vai ser transportado para o próximo mês, né, de apuração. Tá? Saldo credor de período anterior, tá? Lembrando, né, Mayra, que empresas do Simples Nacional podem apurar desse jeito? Não. Assim, só se for só se eles estiverem acima do sublimite. Ele se torna o RPA, né, o regime periódico. Como é que funciona isso um pouquinho? Fala pro pessoal. Não tem crédito e débito no Simples Nacional, a não ser que você esteja como RPA, que é o regime periódico de apuração. Aí você vai apurar no mesmo formato. Você está no regime do Simples Nacional, mas para em tributos estaduais e municipais, você vai fazer crédito e débito, no caso do ICMS, normalmente, como está sendo explicado aqui. E qual que é o sublimite? 3.600.000 para a maioria dos estados, e nós temos 2 estados que é R$1.800.000. Olha só, 1.800.000, metade do valor do sublimite. Metade do valor. E daí você pode escolher ficar apurando como se fosse no Simples? Não pode, você tem que ser... Você é excluído do Simples Nacional nos tributos estaduais e municipais. Se você atingir esse limite. Esse sublimite de R$3.600.000. E lá no DAS vem que você não pode, né, fazer o recolhimento do ICMS dentro do DAS. E se você não sabe disso, você vai ter um impacto enorme no mês seguinte, porque é dentro do ano calendário, aí você vai ter um impacto enorme no mês seguinte, a sua empresa não está esperando por isso. Imagina você recolher ICMS com uma alíquota lá, 4, alguma coisa, quando chega no mês seguinte você já pula para 18. Você não se preparou, você não tem estoque, você não fez o levantamento do estoque. E você não de abertura é importante, né? Você não analisou a legislação do seu estado em relação ao estoque de abertura, em relação ao crédito desse ICMS. Então tem que se preparar antecipadamente. Lembrando que esse sublimite, né, que a Mayra comentou, de 2 estados que é 1.800.000 e 3.600.000 para a grande maioria, ele é a soma do faturamento dos últimos 12 meses, tá? Esse sublimite que a gente menciona, tá?